inacreditável. Branca de Neve conseguiu ir ainda pior do que a galera estava falando. A Disney entrou numa fria porque Branca de Neve fez 2 milhões de dólares a menos do que o esperado no final de semana de estreia, o que já era um resultado zoado pra caramba. E a Rachel Zegler, na maior cara de pau, ainda tá se achando. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Vamos nessa para ver qual foi o estrago dessa vez. Saiu no parkplace.com. Números finais de bilheteria de estreia de Branca de Neve revelam que foi pior do que a gente imaginava. Quando parecia que a Branca de Neve da Disney não podia afundar mais, saíram os números finais do fim de semana de estreia e bizarramente são piores do que as primeiras previsões. Antes do fim da semana, a situação de Branca de Neve já estava tensa. Os analistas esperavam uma estreia fraca, na casa dos 45 milhões de dólares nos Estados Unidos. No domingo, a bilheteria do fim de semana estava estimada em 43 milhões. Mesmo essas expectativas já mostravam um problemão, sendo uma das piores estreias para qualquer remake live action da Disney. Os números finais de bilheteria mostram que Branca de Neve nem chegou nessa marca, que já era horrível. A bilheteria de estreia dos Estados Unidos foi de 42,2 milhões. É isso aí. Falaram que ia ser 44? Esquece. 42 milhões. E não faz muito tempo a galera achava que ia passar de 100. Depois de 80. Depois ia ser de 65 a 85. Depois ia ser 55. E a última, 3 dias antes da estreia, de 45 a 50 milhões. 42. Essa é a última informação que saiu. Sim, Branca de Neve tá flopando na bilheteria. Até o outro lado da força tá falando que tá flopando. Os mais honestos, pelo menos. Na real, o filme tá flopando na bilheteria, pelo menos por esses primeiros números. O Rei Leão abriu com 191 milhões. A Bela e a Fera com 174. Alice no País das Maravilhas com 116. Mowgli, o Menino Lobo com 103. A Pequena Sereia com 95, Aladdin com 91, Malévola com 69, Cinderela com 67, aí não é da Disney, mas tá dentro do rolo aqui, Branca de Neve e o Caçador com 56, Dumbo com 46 e Mufasa com 35. E agora a Branca de Neve tá com 43. Ajustando pela inflação fica muito pior, porque o preço do ingresso no cinema basicamente dobrou nos últimos 10 anos. Não tem muito jeito de ver por outro lado. Branca de Neve está quase sendo a pior adaptação live action da Disney de todos os tempos. Sites como Game Rant estão até noticiando certo agora. Estão dando a notícia como ela é. A bilheteria de Branca de Neve não é o final feliz que a Disney esperava. Parece que a mídia tradicional e os influencers estão desistindo de tudo. A coisa tá tão feia que a gente viu uma boa parte da mídia mainstream, que normalmente passa um pano federal para a Disney, parar de tentar defender o filme. E eles estavam tentando dizer que Branca de Neve estava indo melhor que Dumbo, como se isso fosse alguma vitória. E aí fez pior do que o Dumbo. Estava melhor que o Dumbo na sexta. No sábado foi pior. E hoje eles não conseguem mais nem disfarçar. Para mim é inacreditável o tanto de manobra que a mídia mainstream consegue fazer para defender a Disney, para defender esse filme em específico, para defender a Rachel Zegler, para tentar botar a culpa em alguém tipo a Gal Gadot. É 100% nojento e desonesto. A Zegler teve a audácia e a arrogância de postar filme número 1 do mundo. Ela fez isso, ela teve a cara de pau de fazer isso. Esse filme é um fracasso total e a Zegler tá lá postando como se fosse a última bolacha do pacote. Na verdade, parece que a Disney estava dizendo que esse era o filme número 1 mesmo. Só que o número 1 de mais comentado, e os comentários não eram bons. Dá pra acreditar num troço desse? Isso é levar o falem mal, mas falem de mim para outro nível aqui. Beleza, então as projeções foram péssimas, mas os números de verdade são ainda piores. E o que isso significa? Porque quando a gente vê que não atingiu nem as expectativas que já eram baixas, a pergunta é, no segundo fim de semana vai render tipo as Marvels? Porque as Marvels teve uma queda de mais de 80% do primeiro para o segundo final de semana. Esse aqui, do jeito que tá, pode cair uns 77, 79, 81% do primeiro para o segundo final de semana. E aí vamos combinar, isso é o fim da carreira. Ou vai ter aquele efeito acidente de carro, que todo mundo vai querer parar para ver, quem queria ver esse filme já viu no final de semana de estreia, e depois disso quem sobrou, sinceramente não deve ter muita gente. O grande problema também é que rola um certo constrangimento, né? Uma vergonha de comprar um ingresso depois
que o mundo inteiro falou desse filme. Não é só a gente, não são só os cinéfilos, não são só os nerdolas ou só os lacrolas, gente que acompanha entretenimento. A mídia mainstream está falando disso. Quem vai querer ir? Quem é que vai querer pagar ingresso para isso, sabendo que vai sair no Disney Plus em 2, 3 semanas? A minha esposa, que geralmente está super por fora dessas coisas, ela não costuma acompanhar, porque sinceramente ela não dá a mínima para isso. E tem coisa melhor na cabeça para prestar atenção. Só que mesmo ela está percebendo e está prestando atenção, e quando ela toca nesses assuntos, nunca é um bom sinal. Falando na boa, esse filme é um lixão. A gente sabia o que ia acontecer, a gente sabia que a coisa estava feia, a gente sabia que a coisa não ia funcionar. A Zegler conseguiu matar o filme antes mesmo de começar a filmar. Antes de Branca de Neve chegar nos cinemas, as primeiras reações eram promissoras. Reações de quem, você pergunta, e eu respondo. Da galera que foi convidada para a estreia fake. Teve gente que disse que quem curtiu Aladdin ou Cinderela ia amar a Branca de Neve. Só que quando finalmente chegou nos cinemas, a galera teve outra experiência. Então vamos esquecer essa narrativa besta, inclusive na gringa. O resto da mídia que está falando as verdades sobre Branca de Neve está zoando os que elogiaram, chamando de vendidos, de sem credibilidade. E eu assino embaixo. Essa estratégia está sendo detonada. Para mim isso tem sido um desastre total. Tá triste de assistir. A gente lembra quando a imprensa institucional estava falando de como isso ia render entre 60 e 70 milhões de dólares, o que já era pouco. E a própria Disney veio e disse que ia ficar entre 45 e 55. Horrível. E agora, saindo de 43, que era o total estimado da bilheteria desse final de semana, para os números reais de 42 milhões. Fracasso total. Se você for olhar o internacional e ver a bilheteria da China, isso é bem interessante, porque assumindo que a China tenha feito só 883 mil dólares, isso é muito ruim para um filme baseado num personagem que a China parece gostar. Então, se isso se confirmar, seria um número bem baixo. E vamos combinar, 883 mil dólares para um país do tamanho da China é muito pouco. Isso só reforça a ideia de que a China está culturalmente se afastando do Ocidente. É isso. Eles estão propositalmente flopando os filmes americanos na China agora. Também tem aquela curiosidade de que na China toda decisão que você toma afeta o seu score de crédito social. Só para vocês entenderem, na China tem o tal do score de crédito. Se você toma decisões, né, do tipo que o governo aprova, o teu score de crédito social aumenta. Se tu vai em coisas que o governo não gostaria que você fosse, o teu crédito social não aumenta ou até diminui em alguns casos. Então, você nunca pode realmente olhar para os números chineses e ter muita confiança se a galera gostou ou não gostou, porque o país inteiro é manipulado. Tudo mesmo, a economia inteira é manipulada por esse score de crédito social que eles queriam trazer para cá, para o Ocidente, incluindo para o Brasil. A outra coisa que pode indicar que esse filme não vai bem nas próximas bilheterias é a nota do CinemaScore. Tá um B+ no CinemaScore. E não tem boca a boca nesse mundo que faça alguém ver essa bomba. Ninguém está recomendando isso para os outros. A nota geral do público no Rotten Tomatoes está em 20%. Isso é bem indicativo do que a gente está ouvindo da galera que realmente foi ver esse filme. Ele já nasceu morto. Não tem futuro para essa produção. Por isso que eu acho que a mídia está mudando de lado agora. Porque eu acho que eles estão tentando preservar a reputação associada a esse filme. Se eles continuarem defendendo o indefensável, esses números vão continuar piorando, como já estão prevendo que vai acontecer. E aí eles vão ficar numa sinuca de bico. Me conta aí nos comentários o que vocês acham disso. Eu não acho que a Disney vai aprender nada com toda essa situação. Sinceramente, eu acho que a Disney, nessa altura do campeonato, não reage mais a resultados negativos de bilheteria. E a gente ainda vai ter Thunderbolts, a gente vai ter Quarteto Fantástico, tem uns outros filmes aí que podem ser flops, e eu não acho que a Disney tá dando a mínima para isso, porque eu acho que no final do ano eles vão falar: mas olha lá, a gente teve Lilo e Stitch foi bem. Mesmo que tenha sido feito por alguém que eles chutaram 15 anos atrás e que voltou agora para um filme. E eu acho que eles vão falar: olha, Zootopia 2 foi bem, Zootopia 2 foi bem. Eles vão dizer que o James Cameron é um deles e vão dizer que Avatar foi bem, e é isso que eles ligam. Eles não vão falar que foi um fracasso Branca de Neve. Eles não vão falar que é um possível fracasso Quarteto Fantástico, que é um possível fracasso Thunderbolts. Eu não estou nem dizendo que vai ser. Mas na cabeça deles, eles não enxergam como fracasso. Eles enxergam como: fizemos, não deu certo, passo para outro. É isso que eles pensam. Eu acho que quem liga para isso são os acionistas. Eu acho que quem liga para isso são os fãs. Mas a galera da Disney tá
tão desconectada do sucesso e da percepção pública das coisas, que eu não acho que eles liguem. Eu acho que, embora resultados negativos de bilheteria não afetem esses doentes, eu acho que resultados positivos de bilheteria sim, porque a gente começou a ver agora que Divertidamente 2 fez toda a grana que fez, Moana 2 fez toda a grana que fez, Deadpool e Wolverine fez toda a grana que fez. Agora a gente vê que eles estão mudando totalmente para sequências. Eles estão tentando seguir tendências. Eles estão tentando correr atrás de coisas que a galera curte. Mas contanto que no final do ano eles tenham pelo menos uns 2 ou 3 hits. Se eles pararem de fazer bobagem e realmente ficarem correndo atrás daquilo que o povo gosta, que o público quer, tudo bem, beleza. É um sinal que eles vão parar com a bobagem que eles estavam fazendo. E Branca de Neve foi a pior besteira que eles fizeram nos últimos anos. Se a gente olhar os dados dos retornos de bilheteria, a Disney estava contando que Branca de Neve ia ter um grande público feminino de mães levando as filhas no cinema e tudo mais. Só que a Zegler conseguiu correr essas mulheres do cinema e não rolou o que eles esperavam. E a questão agora é, a Disney perdeu esse público de alguma forma? Por que eles não vieram? Por que não estão vindo apoiar a Zegler? Muito simples. Porque o filme é um lixo e porque ninguém mais suporta essa garota. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.